uma carta de amor revelando os mistérios do fim. Olá, querido filho. Como é bom poder estar com você, mesmo sem ver fisicamente. Saiba que estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. É claro que não pode me ver, mas estou seguro que sentes a minha presença. Meu desejo é que você tenha uma visão completa das coisas que estão acontecendo e ainda irão acontecer. Sabe, até os cientistas já perceberam a gravidade da situação da Terra que criei. Ela está degenerada, desconfigurada, doente e caminha para um caos sem precedente. O ser humano não consegue enxergar além quando imagina o futuro. Em minha palavra, porém, está escrito que o amável Jesus Cristo, meu Filho amado em quem me comprazo, apareceu para um de seus apóstolos e lhe revelou que o fim do mundo será o começo de uma nova história. Um novo ambiente em que a morte e a infelicidade não mais existirão e que as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Um plano de salvação gratuito está disponível para todos aqueles que desejarem ser salvos da destruição final. Nesta carta de amor revelada, você descobrirá que o Apocalipse revela o próprio Jesus Cristo como a esperança de que você precisa para viver. Em primeiro lugar, quero dizer para você que a palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Apocalipse 1, versículo 1. Você vai perceber que o céu é afastado para podermos enxergar o futuro sob a perspectiva divina. Apesar de, na cultura popular, Apocalipse estar associado à destruição e fim do mundo, gostaria de lhe dizer que este não é o ponto central da mensagem do livro. Apesar de apontar para os momentos difíceis da história, a origem e o tema central de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Esta revelação nos traz o fim da dor e do sofrimento e aponta para a maior esperança do ser humano, que é a felicidade eterna. Também quero lhe afirmar que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Por isso, meu amado filho, não deixe de conhecer o conteúdo do Apocalipse e colocar em prática o que está escrito nele. Estou seguro que as promessas de Jesus se cumprirão na sua vida. Por toda a Bíblia, eu prometo um novo mundo, livre de todo mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação específica para o período final da história. Você sabe que as minhas palavras são verdadeiras e infalíveis, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Fui eu quem inspirei a Bíblia, através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita em um período que abrangeu cerca de 1.600 anos, por mais de 40 autores e em culturas diferentes. As principais evidências de sua inspiração divina são unidade temática, profecias cumpridas, fidedignidade histórica e arqueológica, atualidade de seus ensinos e vidas transformadas por sua mensagem de esperança. Não é difícil de compreender a Bíblia e, em especial, o Apocalipse, se sua atitude for como a de Jesus, que, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Jesus jamais desconsiderou o que estava escrito no Velho Testamento, tampouco devemos desconsiderar o Novo Testamento, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3, 16. Para compreender a Bíblia, é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Inspirei os profetas também a escreverem em símbolos. Meu filho Jesus, quando esteve na terra, falou muito por parábolas, para que sua mensagem fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. E disse aos seus discípulos: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais
Fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Lucas 8:10. Da mesma forma, eu usei uma linguagem codificada na revelação sobre o futuro do mundo, no Apocalipse, para que as pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacionamento comigo. E Jesus apresentou, em sua sabedoria, mensagens numa linguagem compreensível para seus servos. Apocalipse 1, versículo 1. Por exemplo, Cordeiro no Apocalipse significa o próprio Jesus. Confira. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Apocalipse 5:6. Pois então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. No Antigo Testamento, o cordeiro é sacrificado em lugar do pecador. O cordeiro pascal significa vida e libertação do cativeiro egípcio. O Novo Testamento aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal. João 1:29. Já dragão no Apocalipse significa diabo, Satanás, a antiga serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Serpente, fazendo alusão ao episódio do Jardim do Éden, é Satanás, porque luta contra Jesus, o Cordeiro. Águas em profecia se refere a povos, nações e multidões. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Em outras palavras, meu filho, a grande prostituta está associada com muita gente. Portanto, fique atento para que você não esteja associado com ela também. No entanto, querido filho, eu gostaria de alertá-lo concernente a interpretações de profecias. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Como você pode observar, não podemos dar o significado que quisermos às profecias. Também não somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais discordamos. Todas as vezes que formos interpretar as profecias, devemos estar iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo sem criar interpretações pessoais baseadas em especulação. Em síntese, a mensagem do Apocalipse trata-se da vitória do bem contra o mal, que a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus e que o diabo com seus enganos, enfim, serão derrotados definitivamente. Então ouvi uma voz forte do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de noite e de dia diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Enfim, a salvação, o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte. Gostaria de lhe dizer, meu filho, que quando em Apocalipse se fala de destruição, na verdade estamos falando de uma mensagem de esperança. Sabe por quê? O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal têm provocado, serão derrotados definitivamente. E finalmente o livro se encerra com a maior e mais maravilhosa promessa: eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Você está disposto a guardar as palavras proféticas aprendidas hoje, meu filho? Esta promessa é tão certa que Jesus Cristo repete-a 2 vezes neste mesmo capítulo. Veja o verso 12 e o verso 20. Jesus voltará a esta terra muito em breve, e quando isto ocorrer, eu enxugarei dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Se você entendeu, querido filho, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, revela Jesus Cristo e que Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fim dos tempos, se comprometa agora a estudar o livro do Apocalipse e a guardar o que está escrito nele. Se este é o seu desejo, aproveite as linhas abaixo e expresse de coração a sua decisão. Escreva para mim a sua cartinha hoje.